Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre integrais duplas em regiões mais gerais do que retângulos, né? Até o momento nós vimos a definição, né, de integral sobre regiões mais gerais do que retângulos. Vimos alguns exemplos e agora nós vamos dar uma aplicação disso, né, dessa integral dupla, né? E a aplicação vai ser para o cálculo de áreas de figuras do plano, tá? Alguns tipos de figuras, né? Alguns tipos de regiões, né? E também vamos apresentar algumas propriedades de integrais duplas que elas são muito úteis quando você quer calcular determinadas integrais sobre determinadas regiões que eventualmente podem não ser muito simples de se calcular, beleza? Então, o objetivo principal é esse, né? É apresentar as principais propriedades das integrais duplas sobre regiões gerais e determinar também a área por meio de integrais duplas. Nós vamos continuar usando o nosso livro do Stuart, o Cálculo seu volume 2, né? A 7ª edição desse livro, tá? No que vai seguir no vídeo, nós vamos assumir que todas as integrais, elas existem, ou seja, elas estão bem definidas, tá? Nós vamos apresentar uma série de 5 propriedades para vocês, e as 3 primeiras propriedades, elas decorrem diretamente da definição de integral dupla sobre uma região e também das propriedades das integrais duplas sobre retângulos, né? Eu lembro a vocês que a integral dupla sobre uma região D qualquer, da função f de xy, como é que você faz isso? Você põe essa sua região D dentro de um retângulo R, tá certo? E aí você define uma nova função, que a gente chama a função f maiúscula. Como é que essa f maiúscula está definida? Para os pontos que estão dentro da região D, a f maiúscula é igual a f minúscula. Para os pontos que estão dentro do retângulo, mas estão fora da região D, você considera que essa função f maiúscula ela é igual a zero, tá? Aí, quando você vai calcular essa integral dupla sobre o retângulo, né, os pontos que estão fora da região D, eles não vão contar para a sua integral, né, porque nesses pontos a sua função é zero, então eles não vão fazer cócegas, eles não vão adicionar nada na sua integral dupla, e, portanto, essa igualdade aqui, essa definição, ela realmente é uma definição que faz sentido, tá? E aí vem as 3 primeiras propriedades de uma integral dupla sobre uma região D qualquer. A primeira delas fala que a integral da soma é a soma das integrais. Nós já vimos que essa propriedade aqui, ela vale para retângulos, né? Então, a integral sobre a região D é a integral dessa função aqui sobre o retângulo R. Aqui você aplica que a integral da soma é a soma das integrais, volta e obtém isso daqui. A segunda propriedade é que se você tem a integral dupla sobre uma região de uma constante vezes uma função, então você pode passar essa constante aqui para fora. Essas duas primeiras propriedades aqui, elas valem tanto para funções lá do cálculo 1, né, para funções de uma variável, elas valem, para funções de uma variável, né? Elas valem para integrais sobre retângulos e ela também vale para integrais sobre regiões quaisquer, tá? A terceira propriedade diz o seguinte, né, que se uma função f é maior ou igual à função g para todos os pontos na região D, então a integral dupla sobre a região D da função f é maior ou igual à integral dupla sobre a região D da função g. Ou seja, se uma função é maior ou igual a outra em todos os pontos de uma região, a integral dupla, ela respeita esse símbolo de maior ou igual aqui. Esse símbolo que está aqui entre a f e a g, que é o maior ou igual, esse símbolo não se altera quando você calcular a integral dupla das duas funções, é claro, sobre a mesma região. Tá certo? Bom, a próxima propriedade
ela para integrais duplas, né? Ela é muito semelhante a essa propriedade de integração que você vê lá no cálculo 1 para funções de uma variável, né? Aqui está faltando o dx, tá? Aqui está a integral de a até b de fx, aqui falta o dx, aqui está faltando o dx e aqui também está faltando o dx, tá? Mas o que está dizendo, o que diz essa propriedade? Ela fala o seguinte, né? Que se você tem a integral de a até b de fx dx, você pode quebrar ela como uma soma de duas integrais, caso isso seja conveniente para você. Como que você pode fazer essa quebra? Integral de a até c de fx dx, mais a integral de c até b de fx dx. Isso vale para quais c's? Para todo c que está entre a e b. Tá? Então, é como se você tivesse quebrado o seu intervalo AB em dois, de A até C e de C até B, e aí você quebra a sua integral de A até B como uma soma de duas integrais, de A até C, depois de C até B. Dependendo da integral que você está calculando, essa quebra ela é muito interessante, ela facilita muito a nossa vida. Quando você está trabalhando com regiões do plano, o que significa? Aqui nós quebramos, nesse caso aqui, nós quebramos o nosso intervalo AB como a união de dois intervalos, de A até C e de C até B. Né? O único ponto de interseção dessa quebra era o ponto C. Tá vendo aqui? O único ponto que está em comum entre esses dois intervalos de integração aqui é o ponto C. Tá? Quando você vai trabalhar num plano, ou quando você está trabalhando com regiões do plano, o que significa quebrar a sua região em duas regiões? Significa o seguinte, que você vai escrever a sua região como a sua região D como uma união de duas regiões. Uma que nós vamos chamar de D1, a outra nós vamos chamar de D2. Nós vamos supor que, no máximo, tem uma linha aqui de fronteira que separa as duas. Ou seja, não há sobreposição entre as duas regiões. Tá? Então, quando você pode fazer essa quebra, então você pode também quebrar a sua integral como uma soma de duas integrais. Em vez de você calcular a integral da função f sobre toda a região D, se você quiser, se for conveniente, você pode quebrar essa integral aqui como a soma de duas integrais da função f, né? Uma é sobre a região D1 e a outra sobre a região D2 que você quebrou. Aí você pergunta, mas eu posso quebrar a minha região D em várias regiões sem sobreposição? Ou seja, do jeito que está aqui, a sobreposição permitida são só os pontos da fronteira? Posso quebrar em várias regiões? Pode. Você pode quebrar em várias regiões aqui, e aqui, para cada sub-região que você determinar, vai aparecer aqui uma integral somando, tá certo? Em geral, duas. Se faz para duas, dá para fazer para 3, para 4, para 5 e assim por diante, tá certo? Por que isso aqui é útil? Isso aqui é útil quando você está trabalhando com uma região que você não pode escrever diretamente como uma região de tipo 1 ou como uma região de tipo 2. Diretamente você não pode, mas, eventualmente, você pode quebrar ela em duas regiões, uma sendo de tipo 1 e a outra sendo de tipo 2. Tá? Como essa figura, essa região D que está aparecendo aqui na nossa figura. Você pode perceber, ó, não dá para você escrever ela como uma região do tipo 1. Ó. Por quê? Porque o Y, ó, daqui até aqui, a variação é daqui até aqui, e depois daqui até aqui, né? Então não é só uma função. O y não varia entre uma função e outra função. Tá? Aqui o x também, ó, ele não consegue variar, o x nessa figura aqui, o x ele não consegue variar de uma função até a outra função, né? Tem aqui no meio, ó, tá vendo? Aqui ele não dá. Então essa região aqui, ela não é nem de tipo 1 e nem de tipo 2. Mas você pode quebrar ela como a união de duas regiões. Essa primeira região aqui, essa primeira região ela é de tipo 1, tá vendo? Ó? O y ele está variando desta função aqui de baixo até esta função aqui de cima, ó, tá vendo?
Então, o x varia entre essas duas retas aqui, ó. Percebeu? Bom, então essa primeira região aqui, essa região D1, ela sim é uma região de tipo 1. Já essa outra região aqui, ó, essa região que nós chamamos de D2, ela é uma região de tipo 2. Por quê? Porque o nosso o nosso x, ó, ele está variando desta função aqui até esta outra função aqui. O nosso y está variando desta constante até essa constante aqui de cima, né? Então você pode quebrar a sua região D como a união de duas regiões, uma de tipo 1 e a outra de tipo 2. Usa esta propriedade aqui, ó, e vai ficar muito mais fácil de você calcular a sua integral. Para esse tipo de situação, é que esta propriedade aqui, ela é primordial. Ela é demais. Ela facilita muito a nossa vida, tá certo? Para esse tipo de ocasião. Percebeu? Muito bem. Agora vamos a essa aqui foi a nossa quarta propriedade, né? Vamos à nossa quinta propriedade, né? Que é exatamente a aplicação do cálculo de área de uma região D dupla, tá certo? Para isso, nós vamos considerar uma região D do plano, tá aqui a nossa região, e nós vamos considerar o cilindro que tem D como base e a altura dele é 1. Então, aqui em cima, ó, no topo do nosso cilindro, nós temos a nossa função z igual a 1. Por que z igual a 1? Olha, porque se o seu cilindro tem altura 1, então é como se você tivesse pego o seu cilindro, delimitado, cuja base é a região D, né? E cortado aqui pelo plano z igual a 1. O volume desse cilindro, você pode calcular assim, ó, a área da base vezes a altura. Isso vem lá da geometria. A geometria nos fala isso. E o volume desse cilindro, a área da base vezes a altura dele é 1, então o volume do cilindro é igual à área da base. Na verdade, isso é uma propriedade geral, né? Todo cilindro de altura 1, o volume coincide com a área da base. Por outro lado, ó, o volume do cilindro, qual que é? É a integral dupla sobre a região D da função z igual a 1 dA. Por que da função z igual a 1? Porque essa integral calcula justamente o volume abaixo dessa função, do gráfico dessa função, e acima da região D. Essa interpretação dessa integral dupla aqui, né? Bom, mas essa integral dupla aqui, né? Nós sabemos, né, que o volume é igual à área da região D. O volume é igual à área, mas por outro lado, o volume é igual a essa integral dupla. Moral da história, então. A integral dupla sobre a região D da função 1 nos dá a área da região D. Né? Então, essa é uma nova forma de você encontrar a área de regiões. Se você quer encontrar a área de uma região D, calcule a integral dupla sobre ela da função 1 dA, da função constante z igual a 1 dA, ou f de xy igual a 1, tá certo? E aí você tem, então, a área da nossa região D. Para nós encerrarmos esse nosso vídeo, o vídeo de propriedades, nós vamos à nossa quinta propriedade, que fala o seguinte: suponha que você tem uma função f de xy e ela está limitada inferiormente por um certo número m minúsculo e superiormente por um certo número m maiúsculo. Isso para todos os pontos x, y que pertencem a uma certa região D. O que é que vai acontecer com a integral desta função aqui sobre a região D? O que vai acontecer? Esta integral aqui vai ser maior ou igual a m, que é esse limitante inferior, vezes a área da região D, vai ser maior ou igual a isso, e vai ser menor ou igual a m maiúsculo, que é esse limitante superior, vezes a área da nossa região D, tá certo? Então, esta propriedade aqui, ela é boa para você estimar certas integrais que você pode ter dificuldade de calcular explicitamente o valor. Nós vamos ver agora no exemplo que essa aqui, por exemplo, como que nós vamos calcular essa integral aqui, ó, integral sobre D, da função e elevado a seno de x,
cosseno de YdA, onde o D é um disco de centro na origem e raio 2. Observe que essa integral aqui, ela é dificílima de você calcular. De você dizer, olha, ela vale exatamente isso, né? Justamente porque você tem a função E elevado a seno de x vezes cosseno de y. Isso é uma aberração, essa função, né? Então, calcular explicitamente quanto vale essa integral é algo que é bastante difícil. Mas nós vamos utilizar esta propriedade aqui para nós estimarmos, para dizermos, olha, essa integral solicitada, ela está entre este número e aquele número, algo em torno disso, algo nesse intervalo aí, tá? E nós já vamos calcular qual que é. Então vamos lá. Para começar, tanto a função seno como a função cosseno, elas sempre estão limitadas inferiormente pelo 1 e inferiormente pelo menos 1 e superiormente pelo 1. Né? Seno de x está entre menos 1 e 1, cosseno de y está entre menos 1 e 1. Quando você faz o produto dessas duas funções aqui, elas continuam variando entre menos 1 e 1. Elas continuam limitadas por essas duas constantes. Tá? Bom, se o seno de x vezes o cosseno de y varia entre menos 1 e 1, então a função e elevado a este número está entre e elevado a menos 1 e elevado a 1. Tá? Então, observe, ó, esta nossa função que nós queremos integrar aqui, ó, ela está entre a constante minúscula 1 sobre e, que é e elevado a menos 1, e a constante maiúscula e, que é e elevado a 1. Percebeu? Então, a nossa função que nós queremos integrar aqui, ó, ela satisfaz essa propriedade aqui. Ela varia entre duas constantes. Ela está limitada entre essas duas constantes aqui. Essas duas constantes. 1 sobre e a constante e. Tá certo? E o que nos diz essa propriedade anterior? Ela fala o seguinte, olha, como a sua função está limitada, ela está presa entre 1 sobre e, né? Então, a integral também vai estar presa entre quem? Entre 1 sobre e, vezes a área da sua região D. Mas pera lá, a área da nossa região D é π vezes o raio ao quadrado. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um disco de centro na origem e raio 2. Opa! Então, a área da nossa região D, que é um disco, é πr ao quadrado, π vezes raio ao quadrado, que dá 4π. Né? Então, usa essa propriedade aqui, e você chega, então, que a nossa integral procurada, ela está entre 1 sobre e vezes a área da região D, e vezes a área da região D, que é exatamente isso daqui. É só vir nesta fórmula, trocar m por 1 sobre e, m minúsculo, né? M maiúsculo você troca por e, e a área da região D você troca por 4π. Fazendo isso, essas substituições nessa desigualdade aqui, você tem, então, que a nossa integral, ela de fato, ela varia entre esta constante e aquela constante. Não dá para saber exatamente qual é o valor exato da integral, mas é algo entre esses dois números, beleza? Então, essa propriedade é para você fazer estimativas de integrais que são difíceis de calcular explicitamente, beleza? Bom, com isso vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essas propriedades, elas são super úteis, acredite em mim, elas são super úteis. Vão aparecer exercícios onde você vai ter que usar essas propriedades, tá? E elas vão facilitar muito a sua vida. Enquanto isso, um abraço a vocês e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.